Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cash. E é claro, precisamos primeiramente agradecer a Academia Made In, que patrocina para que todos esses conteúdos incríveis cheguem até você. E hoje, com muita honra, não só meu doutor, meu querido amigo, eu trouxe ele aqui para compartilhar com vocês sobre a profissão e principalmente do cuidado que ele tem com a minha vida e transmitir todo esse conhecimento para vocês. Seja muito bem-vindo, doutor! Muito obrigado, Pamela. É um prazer estar aqui. E que essa conversa seja bastante produtiva e edificante para todo mundo. Amém. Obrigada, doutor. Vou pedir para ele se apresentar, mas antes eu vou contar o porquê que eu trouxe ele aqui. Na minha trajetória dentro da educação física, até adquirir o conhecimento dos hormônios, dos esteroides e desse mundo fácil da busca do corpo perfeito, né, que nos é alcançável, eu passei por muitos processos e utilização desses hormônios, os quais hoje eu pago as consequências e estou em um tratamento, né? Com esse cuidado e consciência com o meu corpo. Então, eu vou pedir para o doutor se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele para a gente começar esse bate-papo aqui incrível. Conta aí, doutor, de onde você veio, seu nome, profissão e o completo aí para gente. Certo. Meu nome é Rodrigo Gonçalves Braga, eu sou médico, sou mineiro natural de Montes Claros e estou trabalhando em Foz do Iguaçu há 5 anos. Sou formado em medicina, pós-graduado em medicina esportiva e nutrologia e atuo nessa parte de reposição hormonal também, principalmente através de implantes hormonais. Minha chegada a Foz do Iguaçu foi uma coisa de Deus, assim que eu falo, porque eu não tinha pretensão nenhuma de vir para cá. E surgiram algumas oportunidades e instalou na minha cabeça assim de eu vir para cá. E graças a Deus tudo fluiu bem e desde então a gente tá trabalhando aqui. Maravilha, doutor. Vamos começar então para deixar bem explicadinho, né, para esse conteúdo para você mulher, para você homem também, já para ter conhecimento da importância do acompanhamento de um profissional. Doutor, explica pra gente o que é o eixo hormonal. Certo. O eixo hormonal nada mais é que um conjunto de hormônios que são produzidos pelo nosso corpo. O nosso corpo ele tem algumas glândulas que produzem hormônios: hipófise, tireoide, suprarrenal, ovário, testículos. Então, essas glândulas produzem hormônios que fazem a nossa vida acontecer, né? E existem alguns hormônios que são mais importantes em relação à reprodução feminina, por exemplo. Estradiol, progesterona, testosterona, pregnenolona. Então, são alguns hormônios que estão envolvidos nisso e que a gente tem que ter um olhar mais adequado para esse tipo de ação. Por conta justamente do que você citou no início, muitas pessoas usam hormônios de forma banalizada, né? Exato. E isso traz consequências para a vida da pessoa. E cabe ao médico acolher esse tipo de demanda e saber como gerir isso, né? Evitando efeitos colaterais indesejados, né? Tirando o paciente do risco, do abuso do hormônio. Perfeito, doutor. É isso que as pessoas elas sentem esse receio. Eu também, até eu me conscientizar do que realmente eu precisava fazer, que era buscar um profissional, e a forma também como os próprios médicos, assim, como o doutor citou aqui, receber, né, abraçar esse paciente, porque quando nós fomos utilizar, a gente não tinha consciência, eu mesmo não tinha consciência do risco, de onde afetaria, e é o que a gente vai expor para vocês também, abrir essa consciência, porque quando a gente tem um conhecimento desse, precisamos transmitir para vocês, para que vocês não passem pelos processos que eu estou passando. Ainda eu consegui reverter, né, doutor? Estou conseguindo, né? Está no processo. Vamos lá. Doutor, fala pra gente as causas, né, dessa busca pelo corpo perfeito e o que pode, né, o que pode ocorrer. Principalmente, vamos voltar para as mulheres primeiro, né? Vamos lá. A principal causa de abuso de uso de hormônios é a busca pelo corpo perfeito, né? Infelizmente, hoje, nessa era que a gente está, as pessoas se comparam muito. Então, quando elas veem uma atriz com um abdômen negativo, toda malhada, trincada, a mulher, ela, nossa, eu quero ter esse corpo e eu vou fazer o que for para chegar nele. E a gente sabe que o uso de esteroides, o uso de hormônios, eles podem favorecer chegar nesse tipo de corpo. Porém,
e existe um preço, né? E é até proibido pelo Conselho Federal de Medicina a prescrição de hormônios para fim estético. Então, o que acontece? Está proibido a prescrever, mas o paciente ele tem fácil acesso a esses hormônios no mercado negro, né? Se você entrar na internet, você pode comprar qualquer hormônio que você quiser. Vai chegar na porta da sua casa. Porém, existem riscos grandes com relação ao uso indiscriminado, né? Infarto, AVC são graves, né? Riscos graves. Engrossamento de voz, principalmente na mulher. Hipertrofia de clítoris. Então, quando a mulher ela usa esteroides derivados da testosterona, principalmente, pode ocorrer esses efeitos colaterais, né? Acne grave, queda de cabelo. Então, muitas vezes é vendida uma imagem, uma promessa de efeito estético legal, mas a mulher ela pode arcar com todas essas consequências, né? Que ela vai buscar uma validação e um corpo, mas ela não entende que o interior dela está sendo prejudicado, né, doutor? E isso a curto prazo. Existem efeitos a longo prazo, né? Demência, dependendo da droga que você utilizar. Problemas intestinais pode dar também, né? Então, alteração de sono. Existem relatos até de suicídio, depressão grave, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e se deparar com esse tipo de paciente, a gente tem que saber acolhê-lo e tratar para evitar que ele chegue nesses sintomas, nesses efeitos colaterais ruins, né? E a mulher, quanto ela é mais sensível que o homem, não que o homem não tenha essa sensibilidade, né, doutor? E para a questão do homem, os mais agravantes, assim, que o doutor já atendeu, claro, não precisa citar nomes, né, mas, claro. Mas pode abrir aqui pra gente, assim, algo que você falou, como o ser humano chegou, porque claro, você não julga, né? Eu tenho esse conhecimento porque eu sou atendida por você, mas é algo assim que você realmente se dedica, né? Para poder mostrar para a pessoa o quão agravante está a situação e o que levou para conscientizar, né? Sim. O caso, assim, mais emblemático que eu já vi da parte masculina era de um homem de 34 anos que ele já fazia uso de testosterona e derivados há cerca de 3 ou 4 anos. Então, seguidos, usando 4 anos seguidos de esteroide. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento nenhum. E queria ser pai, tinha acabado de casar. Chegou pra mim, ela falou assim, eu uso semanal, Durateston, e minha esposa e eu estamos querendo engravidar. Aí fiz um espermograma dele, veio zerado, ele não tinha esperma, né? Não tinha espermatozoide viável. Testículo atrofiado. Não tem o que fazer. Infelizmente, ele ficou infértil, né? E isso é uma consequência do uso de esteroides por longos períodos, né? E doses altas, né? Não existe uso de hormônio de forma segura. O hormônio ele tem que ser usado para fins de reposição. Se falta o hormônio, você precisa do tratamento com hormônio, certo? Então é bom deixar isso bem claro, porque muita gente pensa o contrário. Fala assim, não, isso aqui é só uma testosterona por semana, não vai dar nada. Meu amigo usa há 2 anos e nunca deu nada. Mas existe um estudo recente, se eu não me engano saiu até 2 meses atrás, que associa aumento de 3 vezes a mortalidade de pessoas que usam esteroides em doses suprafisiológicas comparados com pessoas que não usam. Então, o cara que usa dose suprafisiológica, ele tem 3 vezes mais chance de morrer do que o cara que não usa. Então, é um fator muito importante e que a gente tem que estar alerta. E aí você imagina, né? Hoje a gente trazendo aqui essa importância que você expondo isso e fala, cara, imagina as pessoas lutando pela vida e as outras colocando a própria saúde em risco, né? Porque não tem consciência. Sim. Então, quando for utilizar, o porquê vai? Sim. Realmente fundamento, né? Sim. Igual eu te falei, hoje o pessoal busca muito essa questão estética e esquece do que tem por trás, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e buscar o profissional correto, né? Existem indicações e existem contraindicações, né? Por exemplo, a mulher que já teve um histórico de câncer de mama, ela não pode nem passar perto de hormônio. Uau. Né? O homem que já teve problema de próstata, já fez tratamento de câncer de próstata, não é aconselhado fazer uso de hormônio, né? Porque você pode reativar algum resquício que ficou ali. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado.
e fazer o acompanhamento certo. Ele faz o anabolismo ali, né? Sim. Caramba, olha só. Por exemplo, na mulher que teve um câncer de mama. O câncer de mama, ele é estrógeno dependente. Então, ele se alimenta do estrogênio, que é um hormônio que a mulher produz. Quando você faz a reposição do estrógeno, algum resquício, alguma célulazinha cancerígena que pode ter ficado para trás ali na mama, mesmo após o tratamento, ela pode começar a alimentar daquele estrógeno que você está dando. Então, ela vai crescer e vai virar um câncer novamente, entendeu? Caramba! Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo de útero. Então, por isso que é importante procurar ajuda para saber se primeiro você pode fazer reposição, entendeu? Doutor, antes da gente voltar nessa parte da fertilidade, que é muito importante, foi por isso que eu procurei o doutor, vou até abrir aqui para vocês. Não que eu vou ser mãe agora, mas é projeto, começa agora, né, doutor? Sim. Quando eu devo procurar, né, o atendimento do doutor, em que situação, em relação à idade, quais são os agravantes quando eu percebo, né, no meu eu, se tem alguns pontos e alguns índices que eu possa estar notando no meu corpo que eu estou com alguma deficiência para buscar esse tratamento. Na mulher, em específico, geralmente ela começa a notar diferenças na qualidade de vida, alguns sintomas também, como queda de cabelo, unhas frágeis, né? Desânimo, ganho de peso. Geralmente isso começa a ocorrer a partir dos 35, 40 anos. Para fins de fertilidade, a gente sabe que a mulher ela é fértil a partir da primeira menstruação dela, que ocorre a partir dos 15, 14 anos, e vai até os 38, 40, né? A partir daí, os ovários eles já começam a produzir menos óvulos, né? Então, nesse período, ela tem que manter uma vida saudável, né? Tratar alguma patologia que ela tenha com relação à ginecologia, né? Endometriose, miomatose, né? Que são algumas coisas que podem prejudicar a fertilidade também. Ovário policístico também é uma doença muito importante que prejudica demais a fertilidade da mulher. E o uso de hormônio pode piorar o ovário policístico. Uau. Então, você já usa o hormônio, a pessoa já usa o hormônio que reduz fertilidade. E ainda já tem uma doença de base, aí a pessoa não vai engravidar de jeito nenhum, né? Então, todas essas doenças, elas devem ser avaliadas durante a vida da mulher, na vida fértil, né? E fazer o acompanhamento ginecológico para, se caso ela está tentando engravidar, não está conseguindo, 2 anos não conseguiu, aí tem que fazer o acompanhamento com o ginecologista para pensar numa indução, né? Ou até numa fertilização também. Perfeito, doutor. E em relação ao emagrecimento? Porque as pessoas hoje elas utilizam e abusam, né? Sem um consentimento. Quando eu tenho essa concepção de ir, né? Buscar, assim. Porque no meu caso, eu já estava vendo. Entrei para os 30, né? E como eu já utilizei sem o acompanhamento, sem uma noção, hoje eu vejo que eu tenho um efeito rebote. Isso acontece com as pessoas que não buscam o acompanhamento para ter, né? Sim. O acompanhamento certo, a dosagem. Explica um pouquinho pra gente como acontece. Desde sempre, essa questão do emagrecimento, o pessoal busca por conta também, né? E existem alguns medicamentos que podem dar esse efeito rebote realmente. Então, a pessoa usa o remédio, emagrece um monte, mas aí depois para por conta, não faz desmame, não faz acompanhamento, o apetite volta dobrado. Aí ela volta comendo tudo de novo, porque o organismo dela entendeu que ela precisa comer, voltar a comer. O nosso corpo, ele sempre vai querer voltar ao maior peso que a gente já teve. Então, a gente tem que lutar contra isso, né? E existem estratégias específicas para isso. Não é só tomar o remédio e emagrecer e pronto, acabou. Emagreceu, parou de tomar, não. A obesidade é uma doença crônica. E como outras doenças crônicas, ela precisa ser tratada de uma forma longa, né? Por exemplo, a pressão alta. Você não vai dar remédio pro cara para ele usar por 6 meses e depois tirar o remédio. Perfeito, doutor. Ele vai usar o remédio pro resto da vida. A obesidade é a mesma coisa. A obesidade, a partir do momento que a pessoa está obesa, ela precisa de um tratamento o resto da vida. E a obesidade a gente sabe que é a base de muitas outras doenças. Se a gente não controla a obesidade, vai chegar o diabetes, vai chegar o hipotireoidismo, vai chegar o câncer, né? Porque também a obesidade é fator de risco para diversos tipos de cânceres. Então, a gente tem que cuidar e olhar de uma forma mais
é importante para essa obesidade. Porque hoje o que a gente vê é que não existem políticas públicas adequadas para combater a obesidade, né? Pelo contrário, hoje o pessoal está meio que romantizando o negócio. Infelizmente, a gente está nesse cenário, né? E a gente tem que tentar conscientizar a população de que é uma doença e que pode trazer outras doenças, né? Isso, doutora, agora que você falou nesse ponto, que realmente a nossa realidade é chocante. Eu sempre posto realmente, quando eu vejo as matérias saindo, para impactar mesmo, para abrir os olhos das pessoas. Essa falta de, como a Patrícia Mantov, ela vem aqui, ela fala, Pamela, não tem reeducação. É educação. Sim. Nós nunca fomos educados, né, para viver desse jeito. E em relação a crianças também, pode ocorrer, doutor, tratamento? Sim. Porque hoje é absurdo o nível, o grau que as crianças estão vivendo com uma falta de saúde. E hoje tá tudo muito fácil, né? Hoje, na quinta-feira à noite, já começa a aparecer notificação do iFood no seu telefone. Cupom de R$10. Peça aqui seu McDonald's. Exatamente. Então, a pessoa tá muito fácil de ter uma alimentação errada, né? E infelizmente isso está chegando nas nossas crianças, né? Se eu não me engano, eu vi um dado nos Estados Unidos, em até 2030, 2 em cada 3 crianças serão obesas. Meu Deus! Isso é muito grave. Muito grave. Muito grave. Os adultos, mais de 50% já são obesos lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa que está global, né? Tem um movimento mais fitness, né? Que o pessoal procura mais se manter em forma para conta de saúde e tal. Mas também tem essa questão da facilidade e dos alimentos gostosos que atraem o cara a comer errado também, né? Facilita ele ganhar peso, né? E o doutor, vamos abrir aqui, doutor, porque como a gente conversou na minha consulta, não é só o medicamento. Você não vai lá tampar o sol com a peneira, né? Se não tiver atividade física regular e educação ou reeducação alimentar, o remédio não vai te adiantar de nada. Eu falo que é um tripé. 80% é da alimentação. 10% é da atividade física, que vai te ajudar a manter um déficit calórico legal. E 10% é remédio, né? E o remédio, ele tem indicação específica. São para pacientes com sobrepeso que têm alguma outra doença relacionada à obesidade. Por exemplo, paciente obeso que tem diabetes, que tem hipertensão, que veio depois que ela ganhou peso. E pacientes com obesidade, grau 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, o remédio é para esses pacientes. Aquele paciente que fala, eu preciso perder 4 quilos. E você vê que ele precisa perder só isso mesmo. Inicialmente, ele não precisa de remédio, né? Tem paciente que acha que eu sou até chato com isso. Chega lá querendo tomar remédio, mas não tem indicação, né? Já tem outros que têm medo de remédio. Que já chega te dando diagnóstico pro doutor só lá embaixo. Sim, entendeu? Então, existem vários tipos de pessoas, né? Mas a gente tem as indicações e tem também as contraindicações para o uso dos remédios. Um remédio que está bastante em voga aí é o Ozempic, né? Isso. Que é aquela canetinha que aplica semanal. Tá uma febre. Hoje a Novo Nordisk, que é a dona do remédio, né? Na Europa ela é a marca mais valiosa. Passou a Louis Vuitton. De tanto que o pessoal está comprando lá. Meu né? Deus. Então... e não precisa de receita, a pessoa pode chegar na farmácia e comprar. Então acaba aqui que também já banaliza. Tá assim? No Brasil todo. Uau! Qualquer farmácia que a pessoa chegar, ela consegue comprar a caneta do Ozempic. Entendeu? Só que vem aquele negócio. Usa, emagrece. Se não tiver acompanhamento, se não fizer desmame, se não fizer da forma certa, vai voltar a ganhar o peso novamente. Vamos chutar aqui, doutor, mais ou menos qual é o valor estipulado de uma caneta do dessa? Ozempic? Uns R$1.200. Aí você imagina, e quanto tempo dura isso? 30 dias. Desculpa, gente, é porque eu não tenho conhecimento agora mais assim, tanto dentro das... Sim. Né? Porque eu vou pelas indicações do doutor e ele sempre puxa minha orelha. Tanto que no dia que eu cheguei, na minha mentalidade, eu falei, doutor, eu não sei como funciona o chip hormonal, e isso que é o trabalho do doutor que ele vai expor aqui, mas ele foi extremamente coerente e humano primeiro para me tratar, para me trazer conhecimento, né? Porque eu já fiz sem conhecer, aí se eu não buscar um profissional, não tem como, né, doutor? Imagina o valor que o pessoal coloca em uma caneta para 30 dias. Isso. Nas doses iniciais, ela até dura um pouco mais. Ela dura em torno de 1 mês e meio, 2 meses, no início. Porém, quando chega em dose plena,
Ela vai durar em torno de 30 dias, 25 dias. Doutor, a gente conversando sobre essa caneta, você acredita, na minha concepção aqui agora, isso parece também uma bariátrica, né? Quando a pessoa não se trata, eu acredito que um todo. São procedimentos diferentes, né? A bariátrica é uma cirurgia que é feita a nível intestinal e do estômago, que reduz mortalidade, que veio para revolucionar o tratamento da obesidade. Porém, ela é reservada para pacientes com obesidade mórbida. São pacientes que... Isso é um obeso grande, um grande obeso, né? O Ozempic, ele é utilizado para pacientes com obesidade, mas que precisam de perder peso sem estar nos critérios de bariátrica ainda. Perfeito. Entendeu? É bom deixar claro que o Ozempic, ele foi criado para tratamento de diabetes. Então, durante os estudos, viu-se que o paciente que usava o Ozempic, ele perdia peso e começaram-se a usar o Ozempic de forma off-label, que não tem em bula, para tratamento de obesidade. E existem estudos grandes e que corroboram isso, entendeu? Então, ele pode ser usado para tratamento de obesidade, porém de forma off-label, não em bula, né? Diferente do Saxenda. O Saxenda é um outro tipo de caneta, que ele é aplicado diariamente e que em bula ele pode ser usado para tratamento de obesidade, né? Só que só é a diferença de um que é a aplicação semanal e que o outro é a aplicação diária. Essa questão das pessoas buscar, quando eu coloquei aqui a bariátrica, porque eu já tive proximidade, né, convivência com as pessoas, mesma coisa do Ozempic, que utilizaram, mas não trataram o todo, né? Aquilo que a gente falou, atividade física, e depois buscou gatilhos para outro vício. Porque quando a pessoa, a pessoa que ela é obesa, ela tem um vício de compulsão alimentar. Sim. Você pode explicar um pouquinho, doutor, também pra gente, como que funciona o gatilho, né? Da onde vem? Tá, existem vários tipos de gatilho, né? E vários, como eu sou de um jeito, você é de outro jeito, né? Então, geralmente o gatilho psicológico é o mais forte. Então, às vezes o paciente coloca, eu mereço comer isso aqui, e senta e come até não aguentar mais, né? E existem critérios também para compulsividade, né? Tem gente que fala, eu sou compulsivo, mas na verdade nem não é educado de forma alimentar, né? E existe essa questão de controle realmente do peso através da bariátrica e o controle do peso através dos remédios. A bariátrica, ela reduz bastante o peso do paciente, porque reduz apetite, reduz o tamanho do estômago, né? Dependendo da forma que for feita, né? Porém, tem algumas consequências associadas à cirurgia bariátrica. Má absorção de vitaminas, né? Então, o paciente que é bariátrico, ele precisa fazer reposição de vitamínica o resto da vida. Por quê? Porque uma parte do intestino e do estômago que absorve as vitaminas que ele recebe pela alimentação foi retirada. Uau! Então, aquilo ali está em tudo pelas fezes. Ela não vai absorver. Então, ele tem que repor, né? O paciente bariátrico, muitas vezes, ele esquece dessa parte também. Claro, precisa da bariátrica? Precisa, porque salva vidas realmente. A pessoa perde 40, 50 quilos, né? Então, ele sai de uma zona muito perigosa, que é a obesidade mórbida, para um sobrepeso ou até um IMC normal, né? Porém, a gente tem que lembrar dessa outra parte também da bariátrica, né? Que ninguém fala. Exatamente, doutor. A que ponto, né? Eu penso assim, a que ponto as pessoas chegam com a própria vida? Porque se você observa hoje, as pessoas fazem de tudo pelas outras, mas não são capazes de fazer por si. Sim. Lavar uma salada, preparar uma comida, ter prazer por si. O básico, né? O básico, doutor. Doutor, vamos pular ali agora. Eu quero que você abra aqui um pouquinho sobre a fertilidade, a importância das mulheres ter esse conhecimento do mau uso, né? Como aconteceu comigo. O mau uso, o bloqueio em relação à menstruação, a desregulagem, principalmente o temperamento, né? Porque nós ficamos assim... Afeto psicológico também. Bastante. Sim. O uso excessivo dos hormônios pode afetar tanto a fertilidade feminina quanto a masculina, né? Falando da feminina, a masculina a gente já citou um pouco, né, no início, mas falando da feminina, existem alguns hormônios que podem
piorar essa fertilidade. Os hormônios relacionados aos hormônios androgênicos, né? Então, testosterona, gestrinona pode piorar, né? Oxandrolona pode piorar a fertilidade. Então, mulher que quer engravidar não pode usar hormônio, né? Principalmente se quer engravidar nos próximos 6 meses, por exemplo. Não pode não, porque você vai inibir o seu eixo de produzir estradiol, progesterona, ter um eixo regular, e isso pode afetar demais a sua fertilidade lá na frente, né? Infelizmente, às vezes a mulher está usando e engravida. Aí a gente tem que tirar o hormônio para ela ter a gravidez dela normal, porque também pode acontecer, né? Sim. Tem mulheres que usam anticoncepcional, né, que é hormônio, e acabam engravidando, porque nada é 100% também, né? Nesses casos, é retirado os hormônios e a gravidez segue, né? Muito cuidado com relação à saúde ovariana, porque a mulher é um relógio, né? Ela tem dos 15 aos 40 anos para engravidar, né? Se ela gasta, sei lá, usou hormônio dos 20 aos 30 anos, ela não vai ter uma fertilidade boa dos 30 aos 40. Gastou, entendeu? a fertilidade. Ela meio que gastou a reserva dela, entendeu? E cada ano que passa, a mulher ela perde reserva ovariana, né? Então, a cada ano que se passa, o ovário dela produz menos óvulos. Então, isso aí impacta lá na frente na chance dela engravidar, né? Então, hoje, a mulher ela está engravidando cada vez mais tarde. Hoje antigamente a mulher não ficava mais por conta da casa, né, da criação dos filhos e tal. Hoje a mulher ela trabalha, ela estuda, ela tem os seus afazeres fora de casa, então ela acaba postergando um pouco essa gravidez. Se ela começa a usar hormônio, associa a um trabalho exaustivo, pode ser que ela tenha problema para engravidar lá na frente, né? E não tem como a gente prever isso, né? Infelizmente. E isso não acarreta só no uso de hormônio, como você citou aqui, né? A rotina, o estresse. Aí junta álcool, mulher que fuma, aí a fertilidade dela vai lá embaixo. Você lembra, doutor, de algum caso assim que você entendeu que ela não utilizou, mas por conta do estresse ela precisou de um tratamento? Comigo, não. Nunca tive esse tipo de caso assim, não. Graças a Deus. Ainda não chegou nesse ponto, mas é bem visível que isso é uma das margens de hoje, né? Sim. Mulher. E em relação aos homens, porque é muito abuso, porque os homens eles não estão nem aí, né? Eu só quero botar o shape, como a gente fala na academia. Sim. Explica pra gente um pouquinho, doutor, como que funciona na questão do homem, da fertilidade ali. No homem, quando ele faz o uso da testosterona exógena, que é o principal hormônio para performance, né? Ocorre uma inibição do FSH e do LH, que são 2 hormônios que são produzidos na hipófise, lá no cérebro, lá no sistema nervoso central. Esses 2 hormônios eles vão sinalizar para o testículo a produzir testosterona natural. Quando a pessoa ela faz uso de testosterona exógena, quando ela faz a aplicação de testosterona, o testículo vai entender que não vai precisar mais produzir testosterona natural, porque já está no nível legal. O que vai acontecer? Esses 2 hormônios aqui da hipófise, eles vão cessar a produção também. Vai ficar inibido, por isso que o pessoal fala que é a inibição do eixo, né? FSH e LH inibidos, testosterona testicular baixa, reduz a produção espermática e a qualidade do esperma. Então, isso aí deixa o homem em uma infertilidade transitória, vamos assim dizer. Porque ele não fica infértil, né, durante o uso, mas dependendo do tempo de uso, ele pode ficar infértil. E é assim, né, não tem como você prever o cara que fez um ciclo, ele pode ficar infértil com um ciclo só. O cara que usa testosterona há 5 anos, ele pode parar de usar, o testículo dele pode voltar a produzir normal e vida que segue. Uau, entendeu? Não tem como é muito relativo. Por isso que não dá para confiar em uso de hormônio para fim estético. Porque isso aí pode trazer consequências importantes para a vida da pessoa. Perfeito, doutor. E essa questão do uso contínuo, precisa, como você já citou aqui, vamos trazer
essa questão, o desmame, né? Que foi que eu não sabia onde acontece, né? Sim, Pode acontecer sim. o rebote, Sim. entre outras questões. O uso contínuo, ele só é feito para fins de reposição. Por exemplo, a mulher entrou na menopausa e ela tem indicação de reposição hormonal na menopausa, ela pode usar até quando ela conseguir, entendeu? Até quando os benefícios superarem os riscos. Porque também tem que ser com exames anuais, ultrassom de mamas anual, ultrassom transvaginal anual, né? Preventivo anual. Então, mulher que faz reposição hormonal, ela tem que fazer o acompanhamento anual. E pode usar até quando o benefício superar o risco, tá? No homem é a mesma coisa. Homem que tem necessidade de reposição de testosterona, o homem hipogonádico, que a gente chama, que não produz testosterona de forma normal, ele precisa fazer a reposição também. E ele pode usar o resto da vida, desde que com acompanhamento também. Beleza? Perfeito. É isso aí, doutor. Esclarecedor demais, é aula. Doutor, então vamos trazer aqui agora, para a gente fechar o nosso bate-papo e trazer clareza para as pessoas que forem te procurar, como funciona o seu tratamento, né? De acordo com o paciente, com a mulher, com o homem, dá um breve, assim, um passar, porque nós sabemos que depende do caso, né? Sim. Mas como funciona o teu atendimento e a importância dele, principalmente para a vida da mulher, né? Como eu fui buscar você, o que impacta lá na frente, porque eu acredito que assim como o fazer academia, a alimentação saudável, esse tipo de acompanhamento, ele não é só para agora. Sim. O meu acompanhamento, ele engloba essa parte do emagrecimento, da hipertrofia, né? Da suplementação e também dessa questão hormonal, que a gente realiza a reposição. A reposição ela pode ser feita por 3 vias principais: oral, subcutânea ou intramuscular, né? E gel também. Hoje eu trabalho em consultório os implantes hormonais, não sei se você já ouviu falar. Os implantes, eles são os hormônios que a gente coloca por baixo da pele e ele vai liberando durante 6 meses. Então não tem a necessidade de ficar passando gel, aplicando, né? Usando comprimido. E é uma via de administração que deixa o hormônio mais estável. Não fica fazendo pico de oscilação de hormônio. Quando você usa o gel, por exemplo, você passa hoje, amanhã você tem que passar de novo. Então, esse pico, ele favorece efeitos colaterais ruins, certo? A injeção, que você tem que aplicar a cada 15 dias, do Deposteron, do Durateston, por exemplo. Os picos hormonais fazem ter maior chance de efeito colateral. Já no implante, não. No implante, quando você coloca ele debaixo da pele, cria uma fibrose nesse implante e ele começa a liberar a partir de 3, 4 semanas e mantém durante 5 meses. Com 5 meses e meio ele caindo, que aí a gente faz o reimplante. É uma via muito cômoda, né? É claro que existem indicações, tem pacientes que se adaptam melhor ao implante, tem pacientes que não se adaptam ao implante. Mas isso tudo a gente vê em consulta, né? E a gente chega num ponto comum com o paciente. Existem pacientes que tomam é para tomar o remédio de manhã e à noite. Ele só toma de manhã, não toma à noite. Então, esse paciente é um bom indicador, é um bom paciente para uso de implante, que ele não tem a constância de tomar o remédio certinho. Ele esquece. Eu sou desse jeito. Quando eu tenho que tomar algum anti-inflamatório, alguma coisa, eu tomo de manhã e esqueço à noite. Porque acaba esquecendo, não tem jeito. Mas existem pacientes e existem pacientes, né? E esse é um diferencial que a gente tem lá na clínica e que tem crescido muito no Brasil, né? Os implantes, eles são utilizados desde 1930, então não é nada novo. De 2018 para cá, tem crescido demais essa via de administração, né? Em junho, agora, eu vou até a São Paulo, num curso que vai ter lá de atualização em implantes. Então, vamos estar trazendo novidades para cá também. E é isso. Que incrível. Ele se adapta na pele. Sim. A gente coloca ele debaixo da pele, que aí ele fica no tecido subcutâneo ali, né? Uhum. Onde que tem gordura. Então, tem a pele aqui e tem a gordura aqui. A gente coloca ele aqui, no meio dos dois. E ele vai liberando esse hormônio durante 6 meses, entendeu? Cria uma rede de vasos ao redor desse implante e ele começa a liberação dele de forma controlada, né? Então a gente evita aqueles picos que eu falei.
Maravilha. E fora a praticidade também, fora né? a praticidade. O cômodo, né? Sim, sim. Pro teu cliente Sim, e fora toda a E hoje a gente pode usar o implante para diversos tratamentos. Endometriose, adenomiose, anticoncepção, né? Que é o Implanon. Então, o Implanon, a gente coloca ele no braço da paciente, ele dura 3 anos, né? Então, é anticoncepcional. Olha Mulher só. que não quer engravidar, nos próximos 3 anos, usa o Implanon, tá tranquilo. Existe o implante masculino também, que é a testosterona, né? Então, paciente que precisa de fazer reposição, já cansou de ficar tomando agulhada, faz o implante, que é muito mais cômodo, né? Perfeito, e faz uma coisa só, faz bem feita, com acompanhamento. O procedimento, ele demora em torno de 20 a 30 minutos, com anestesia local, é bem tranquilo. Maravilha, doutor. Que a sua deixa como doutor para as pessoas que estão nesse caminho, que precisam de uma orientação, que você quer deixar de recado para elas aqui, como doutor e depois como ser humano também, vendo o quadro, né? Porque eu acredito que você já deve ter visto de tudo nesse mundo aí, né? Do anabolizante, do uso de hormônios. Sim. O recado que a gente deixa é que antes de iniciar qualquer uso de hormônios, você precisa procurar um médico, tá? Por quê? Porque existem efeitos colaterais graves, né? Existem problemas que estão por trás e que podem ocorrer se a utilização for errônea, né? E o médico, ele é o único profissional que vai poder te auxiliar, te guiando e evitando esses tipos de efeitos colaterais. E também vai avaliar se você tem ou não indicação do uso, ok? Hoje, nesse mundo que a gente vive, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que escuta. Não é qualquer coisa que está na internet que é verdade, né? E a gente precisa procurar orientação profissional. Perfeito, doutor. Antes de usar uma canetinha, consulta o doutor. Antes de ir ali comprar, veja se você precisa primeiro. Exatamente, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por esse derramar de conteúdo. Espero ver você aqui para a gente trazer mais também sobre a tireoide, entre outras questões que estão por aí, né? Aí já vai mais 2 podcasts aí, só tirar. Obrigada, beleza? Querido. Até mais. Pessoal, esse foi mais um Tempo de Qualidade Cast. Obrigada por você estar com a gente. Curte, comentem, compartilhe e também mostrem para as outras pessoas a importância, né, de ter esse conhecimento e ter cuidado com a própria saúde. Em que mãos você está colocando a sua saúde? Um grande beijo, pessoal.